Pessoal, olha só, 15 de abril, vamos ver o evangelho de hoje. É interessante, é muito importante nós começar a ler o evangelho, que se nós não ler o evangelho, nós não vamos ter o sentido da vida, nós vamos conhecer a ira de Deus. E como eu estou tendo um problema com pessoas só por causa de falar da minha testemunha, né? Evangelho de João, capítulo 3, de 31 a 36. Onde, naquele tempo, aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunha que viu, eu viu. Mas ninguém aceita o testemunho. Quem aceita seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou todo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Ai, Deus não se irrita. Irrita. Temos aí no evangelho de ontem, onde que dizia: aquele que pratica o mal, que vive nas trevas, odeia a luz, para que a verdade não seja revelada. E por isso que eu já sabia que quando eu ia falar do evangelho, falar das minhas testemunhas, começar a falar a verdade, eu ia perder amigos, mas não sabia que era tanto. Aí quando a gente consegue perceber o quanto é pouca fé nesse mundo aí. Eu estava dando uma analisada nesse evangelho aqui, de ontem e de hoje. Depois eu vou gravar um vídeo me explicando como eu saí dessa. Que quando o mal, né? O mal, ele entra para nossos ouvidos, pelos nossos olhos, e se aconchega no nosso coração, e ele não quer saber, ele quer nos destruir. E para tirar ele do nosso coração, olha, só rasgando ele para fora, que ele não sai tão fácil. Aí é preciso fazer as reformulações, é preciso lutar contra nós mesmos, para tirar esse mal de dentro de nós. E eu fico olhando ao redor hoje, né? Depois que comecei a falar do evangelho, comecei a falar da minha testemunha, que eu recebi o Espírito Santo em 2001, e desde então me diziam: Lédio, tu não fala nada, apenas mostra teu exemplo. Mas meu exemplo foi abafado, com fofocas e calúnias, e eu me sentia mal. Então eu busquei realmente onde é que Deus e o mal agem. Eu percebi que é dentro de nós, o bem e o mal. Aí eu começo a me lembrar quando eu era criança, quando eles diziam: cuida dos teus pensamentos, se tiver pensamentos mal, tu tem que tirar da cabeça. Os pensamentos mal, é o Satanás que nos manifesta. E se nós obedecer nossos pensamentos, nós estamos obedecendo o Satanás. Agora, se nós rezar, pedir para Deus tirar esses pensamentos, nós vamos se livrar desses pensamentos e vamos ter a paz interior. Nós vamos começar a ser testemunha de Deus. Nós vamos receber o Espírito Santo e nós vamos falar de Deus. E daí nós vamos ter vida eterna. Por isso que hoje até começa o aviso, muitos amigos ao redor que sabiam que eu falava do evangelho, me conhecem, eles não têm nada para falar de mim, nada para reclamar, tanto que eu já botei no Facebook: se eu tiver prejudicado alguém, tiver mentido, por favor, me avise. Ninguém me avisa. Mas começaram a vir aqui em casa falar do mundo, querer falar só, donos da verdade, dono do mundo, falam do mundo. Um dia falei sobre a humilhação, que Jesus Cristo não aceita que humilham, porque Jesus Cristo é humilde de cara, virei inimigo. Outro: quanto tempo eu fiquei observando, cara, esse cara vai me aprontar, e não deu outra, cara. Um dia aplicou.
todos ao redor que eu procuro, que fazem mal, que eu não faço, eu procuro não fazer, eu respeito todo mundo. As pessoas que fazem o mal para mim, cara, aí eu procuro apenas esclarecer, cara, isso está errado, cara. Cara, pronto, vira inimigo. É o que diz no Evangelho hoje. O que aconteceu? Eu, da vida errada que eu acreditei no mundo, eu caí no sofrimento. Essas pessoas me condenaram, que eu não seria mais ninguém. Só que essas pessoas esqueceram que existe Deus, que Jesus Cristo disse, elas esqueceram disso. E daí, aí como eu fui lá, através do homem, dessas pessoas mesmo, que não conseguiram fazer eu mudar de vida, apenas para botar o mar para baixo, eu optei a ouvir o que Jesus Cristo disse. Confessão, reparação, admitindo meus erros, rezando e recebi o Espírito Santo. Aí eu passei a ser uma pessoa luz. Quieta no meio do pessoal, sem falar de Deus, assim mesmo eu era julgado, caluniado, mas não por a coisa que eu fazia, mas por causa do Espírito Santo que estava em mim, porque eu estava sendo testemunha de Deus e as pessoas do mundo não aceitam testemunhas de Deus. Aí então eu percebi que muitas pessoas começaram a acreditar nessas mentiras. Aí eu senti a necessidade, isso Deus que me puxa, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo que me puxa lá de dentro, esse desejo de falar, inclusive quando eu abro a boca é o Espírito Santo que fala. A necessidade de falar a verdade. Começaram a vir na minha esposa, nos meus filhos, começaram a dizer que eu maltrato minha esposa, maltrato meus filhos, e começaram a pedir para minha família proibir eu de falar de Deus. Digo, mas eu sempre sabia que Deus existia, por que não pode acreditar em Deus? Ah, tu pode acreditar, mas da maneira como eles querem. Eles querem que fale de Deus da maneira do mundo. Eles não querem a testemunha que vem do alto. Conversei com uma pessoa que fala teologia, digo, mas vem cá, Jesus Cristo não é verdade? Ela é. Vem cá, e o que é mentira? Ah, mentira, eu acredito, mas eu não vou estar falando. Pô, faz teologia para pregar a palavra a favor do mundo. Nós precisamos esclarecer a verdade. Se nós precisamos buscar em Deus, buscar o Espírito da verdade de Deus, e através do Espírito Santo falar as coisas do alto, as coisas de Deus, de Jesus Cristo. É fácil, depois que toda uma vida errada? É fácil? Não. É difícil, mas passa. Passa por dores, passa por dificuldade, mas passa. Mas se eu não buscar arrependimento, que eu tenho toda a liberdade de decidir, se eu não buscar arrependimento e buscar reparações, me admitir meus erros, pedir perdão às pessoas que eu prejudiquei, principalmente aquelas que falam de Deus, cara, a ira de Deus permanecerá em mim. Cara, se eu não quiser fazer reparações, a ira de Deus permanecerá em mim. Se eu buscar reparações, eu vou sofrer, eu vou passar por angústias, mas é necessário e essa dor passa. Mas se eu não fizer, a ira de Deus permanecerá em nós, permanecerá em mim, em você, e daí é eterno. Nunca mais teremos a chance de voltar. A nossa chance é agora, enquanto que a nossa alma estiver no nosso corpo. Nós temos de livre-arbítrio a escolher. O que nós queremos? Continuar condenando as pessoas que falam a verdade? Mentindo com fofoca e calúnia? Pedindo para as pessoas que falam de Deus, que falam da maneira do mundo, mas não a verdade? Ou nós vamos voltar atrás, fazer reparações e dizer para Deus, Deus, eu errei, me perdoa, eu quero mudar.
e começa a fazer oração e meditação e buscar força interior para fazer reparações e mudar de vida, achar o caminho da paz. Hoje eu percebo, antes eu já sabia que a fé do povo era pouco. Antes que eu não tinha o Espírito Santo, quando eu vivia de uma maneira honesta, e da maneira como as coisas aconteciam, sem eu falar nada, eu via como a fé do povo é pouco. Principalmente dos meus parentes. Tanto da minha esposa como da minha família. Agora, depois que eu comecei a falar a verdade, que eu comecei a esclarecer, aí eu quase entrei em pânico. Cara, quase fiquei louco ao perceber como essas pessoas falam de Deus, mas não querem as coisas do alto, não querem Deus. É as coisas do mundo que prevalecem no coração deles. E Deus diz bem claro na Bíblia: os que querem testemunhar só as coisas do mundo não terão vida. Terão vida aqueles que acreditam nas testemunhas do alto, de Deus. Abraço, Deus abençoe todos vocês.